Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para esta aula de hoje. Vamos dar continuidade à resolução do exame final de matemática, primeira chamada, 12ª classe. Esta é uma aula de continuação, nós já resolvemos a primeira parte do exame no vídeo anterior, vou deixar aí na descrição, aí no card vai aparecer a aula. Nós terminamos no número 10 naquela aula, vamos dar continuidade a partir do exercício número 11. Então, o exercício número 11 diz o seguinte: numa progressão aritmétrica, o primeiro termo é 6 e a razão é 4. Qual é a soma dos 20 primeiros termos desta sucessão? Muito bem, pessoal. Eles dizem, né? O exercício número 11 nos dá uma informação. Diz-nos que é uma progressão aritmétrica que tem como primeiro termo 6 e razão R, vou usar R, igual a 4. Então, outros professores ou manuais utilizam D como distância, não tem problema. Eu aqui estou a usar R como valor da razão, que é 4. E nos dá uma informação importante. Dizem que é uma progressão aritmétrica, né? Então, essa progressão aritmétrica é para nós calcularmos a soma dos 20 primeiros termos. Então, eles querem a soma dos 20 primeiros termos. Então, nós temos que conhecer qual forma utilizar para resolver este tipo de exercício. Sempre que te pedirem soma dos primeiros termos de uma PA, você tem que recorrer a esta seguinte fórmula, que é soma de n é igual ao primeiro termo mais o termo de ordem n sobre 2 vezes o n. Então, esta aqui é a fórmula que nós iremos utilizar para este exercício. Soma de n igual ao primeiro termo mais o termo de ordem n sobre 2 vezes o n. Então, eu vou aplicar uma substituição para este meu exercício. Eu quero soma dos 20 primeiros termos com o primeiro termo conhecido, mas nós não conhecemos esse termo de ordem 20. Temos que calcular sobre 2 vezes o 20. Então, aplicando a substituição do valor de n, a fórmula que eu vou utilizar é esta aqui. Só que aqui falta-nos algum dado, falta-nos o valor do termo de ordem 20. Então, nós primeiro temos que calcular o valor do termo de ordem 20. Então, nós temos que recordar da fórmula do termo geral de uma PA. Eu vou escrever daqui de lado que é a seguinte forma. A de n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes R. Então, esta aqui é a fórmula que nós utilizamos para calcular qualquer termo de uma PA. Então, eu quero calcular o termo de ordem 20. Então, eu já conheço o primeiro termo, que é A1. Então, eu estou a usar A1, mas tem docentes, né, professores livres que utilizam U. Então, quanto a letra que utilizam A ou U, não há diferença, é a mesma coisa. Então, eu vou escrever aqui, como eu já tenho o primeiro termo, que é 6, vou substituir 6, mas eu quando quero calcular um termo de ordem n menos 1, então se é 20, é 20 menos 1. Vamos escrever 20 menos 1 vezes a razão que era. A nossa razão é 4, então vou escrever 4. Então, A de 20, né, que é o termo de ordem 20, vai ser igual a 6 mais 20 menos 1, eu tenho 19 vezes o 4. Então aqui você pode aplicar na máquina, porque é permitido entrar com máquina no exame, mas eu, como estou sem máquina, vou tentar resolver essa conta aqui. Então aqui eu tenho 19 vezes 4. 19, 4 vezes 9, quanto é que dá? Dá 36. 3, 4 vezes 1 dá 4, mais 3, 7, então dá 76. Então, o termo de ordem 20 é igual a 6 mais 76. Então, o termo de ordem 20 é adicionar 6 aqui, como é que fica? Fica 12, vai 1, então 82. Então, o valor daqui é 82. Então, o termo de ordem 20 é igual a 82. Então, depois de eu descobrir que é igual ao termo de ordem 20, posso vir para aqui na minha fórmula e substituir. Então, soma dos 20 primeiros termos desta PA é igual ao primeiro termo, que é a de 1, que é 6, mais o termo de ordem 20 é 82 sobre 2 vezes
10. Muito bem, pessoal. Então eu tenho uma conta aqui por resolver. Então vocês também podem colocar na máquina, mas não é uma conta difícil. Podemos fazer o quê? Isto aqui está entre parênteses. Podemos simplificar esse 10 com 2. Fazer 10 dividido por 2. Então soma dos 20 primeiros termos, que é igual. Fica 6 mais 82, que dá 88. Vezes o quê? Vezes o valor daqui. Né? É aqui falei, pessoal. Aqui é 20. Aqui é 20. 20 por 2, aqui fica 10. Muita atenção, pessoal, no exame. Tem que verificar, senão vai errar por causa de um simples detalhe. Então, aqui vai ficar 10. Então, soma dos 20 primeiro termo. Eu só fazer 88 vezes 10, que terei 880. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmétrica é 880, que seria a opção B do teu exame. Bem, temos o número 12 que diz: quais são os 4 primeiros termos da progressão geométrica de termo geral? Então vou escrever aqui o termo geral. U de n igual a 2 vezes, abrir parênteses, 1 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2, com elevado a n menos 1. Então é para nós descobrirmos os 4 primeiros termos de uma progressão geométrica com esse termo geral. Então aqui é fácil. Para descobrir os 4 primeiros termos, eu só no lugar de n colocar 1 primeiro. No lugar de n colocar 2 será o segundo. No lugar de n colocar 3 será o terceiro. Então vamos fazer isso aí e resolver. Teremos os 4 primeiros termos. Então é só colocar o primeiro termo, que é o de 1. Então fica igual a 2 vezes menos 1 sobre 2 elevado a 1 menos 1. Então aqui o que eu estou a fazer, pessoal, é só eu calcular através desse meu termo geral. No lugar de n, como é o primeiro termo, coloquei 1. Depois aqui que tem n, coloquei 1. Então fica 1 menos 1 lá em cima, que fica expoente 0. Logo fica 2 vezes menos 1 sobre 2 elevado a 0. Nós temos menos 1 sobre 2 elevado a 0. Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 dá quando é que dá? Dá 1. Logo fica 2 vezes 1. Então o primeiro termo é igual a 2. Então vamos guardar este primeiro termo. Vamos achar o segundo termo dessa progressão. Só colocar 2 vezes menos 1 sobre 2, respeitando este termo geral. Então, como aqui tem n, eu vou colocar o 2 agora. Vai ser 2 menos 1, que vai ser igual a 2 vezes menos 1 sobre 2. 2 menos 1, cá no expoente fica 1. Logo, eu vou ficar com uma conta um pouco fácil de resolver. Eu posso simplificar este 2 daqui de cima com este 2 daqui de baixo, porque aqui tem 1. Então, este 2 aqui tem em cima, posso simplificar com esse daqui de baixo. Logo, fica 1 aqui vezes menos 1, que dá menos 1. Então, você ainda pode procurar no exame, né, para excluir algumas opções. Até aqui, as linhas que tem menos 2, menos 1 como os primeiros dois termos, é só A e C. Então vamos resolver o terceiro, né? O terceiro termo, vamos dizer que é 2 vezes menos 1 sobre 2. Aqui vai ficar 3 menos 1. Por quê? Porque é n, sempre respeitando o nosso termo geral, pessoal. Então fica igual a 2 vezes menos 1 sobre 2. Então 3 menos 1 ficamos com o expoente 2. Logo eu vou resolver esta operação aqui. Eu ficarei com 2, vou manter. Então nós sabemos que quando temos um número negativo elevado a um expoente par, dá um número positivo. Por quê? Porque é menos 1, menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, aqui embaixo dá 4. 1 vezes 1, 1. Então isso aqui dá 1 sobre 4. Novamente eu vou recordar que tenho cá um denominador que é 1. Logo posso simplificar este 2 com este 4. 4 por 2, aqui vai ficar 1. Aqui embaixo vai ficar 1 sobre 2. Então eu posso já não preciso de resolver o quarto termo, pessoal, porque só tem uma opção que tem como primeiro termo 2, segundo termo menos 1 e terceiro termo 1 sobre 2. É a opção C do exercício. Ok, vamos continuar com o número 13, que diz o seguinte: como classifica a monotonia, a progressão geométrica de termo geral? Nós temos termo geral, U de n igual a 3 vezes
menos 2, 2n, menos 1. Então, nós temos uma progressão geométrica com este termo geral. É para nós fazermos o estudo da monotonia desta progressão. Aqui tem duas formas de resolver. Primeiro, eu vou dar a primeira fórmula, que envolve o seguinte: tens que fazer uma análise. Então, se tu resolveres u de n mais 1 menos u de n e for maior que zero, nesse caso der um número positivo, essa sucessão é crescente. Então, se eu fizer u de n mais 1 menos u de n igual a zero, esta sucessão aqui é monótona, tipo ela é constante, não cresce nem decresce. Se eu fizer u de n mais 1 menos u de n for menor que zero, essa sucessão aqui é decrescente. Então, são estas aqui as análises que você pode fazer acerca do teu termo geral. Muito bem, só que eu aplicar estas fórmulas aqui, né, estas formas aqui com esta forma, porque é uma única fórmula, me levaria um pouco de tempo, seria um pouco complicado resolver por causa dos expoentes e tudo mais. Então, eu aqui posso resolver utilizando um outro método, que é fazer testes, né? Calcular o termo de ordem 1, o termo de ordem 2, o termo de ordem 3, o termo de ordem 4. Depois começar a fazer a análise, se está a decrescer, se está a decrescer, se está a crescer ou decrescer, ou as duas coisas. Então, podemos analisar da seguinte maneira: eu posso começar a fazer esses cálculos rápidos. Então, logo tenho que calcular o primeiro termo, né? Vamos lá, fica 3 vezes menos 2, 2 vezes 1, menos 1. Então, eu aqui, calculando, aqui em cima no expoente, fica 2 vezes 1, que dá 2, 2 menos 1, dá 1. Então, na verdade, isso ficaria 3 vezes menos 2, porque o expoente é 1. Então, ficaria com 3 vezes menos 2, teria menos 6. Então, eu vou analisar e seivar aqui que o primeiro termo é menos 6. Então, vamos calcular o segundo termo para analisar se é uma sucessão crescente ou decrescente. Vamos lá, nós teremos 3 vezes menos 2, ficando com 2 vezes 2 menos 1. Isto aqui é igual. Aqui no expoente ficaria 4, 4 menos 1 ficaria 3, então ficaria com 3 vezes menos 2. Aqui em cima ficamos com 3. Logo, eu sei que menos 2 elevado a 3, aqui é igual, pessoal, isso é igual a menos 8. Então ficaria com 3 vezes menos 8. Logo, né, 3 vezes menos 8 teria menos 24, né? Então, o segundo termo é menos 24. E olha, eu estou a perceber uma coisa, como a sucessão, ela está a crescer. Crescer não, está a decrescer, porque são valores negativos, né? Nós sabemos que quando estamos atrás do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 é maior que menos 3. Então, tratando-se de valores negativos, esta sucessão aqui tende a decrescer. Eu vou vos dar um segredo, pessoal. Você não precisa mais fazer testes aqui. Por quê? Por causa desta fórmula aqui que tu tens aí no teu termo geral. Sempre que tiveres, né, a elevado a 2n menos 1, isto aqui vai fazer com que teu expoente sempre seja um número ímpar. E logo, se sempre que eu resolver aqui, tanto colocar termo de ordem 5, 6, 100, eu tiver um expoente ímpar e tenho menos 2 elevado a qualquer expoente ímpar sempre vai dar algo negativo. Então, quer dizer que se eu continuar a ter valores negativos e eu continuar a fazer substituições aqui do terceiro, quarto, quinto, eu terei valores maiores e sempre negativos. Logo, essa situação aqui vai estar a decrescer, né? Então, esta sucessão aqui é decrescente. Até quem for esperto é só analisar esta fórmula aqui. 2n menos 1 vai fazer sempre com que os meus termos sejam negativos. E analisando esta resolução aqui do primeiro e segundo termo, eu estou a perceber que sempre que eu colocar um n maior, terei um valor maior. Então significa que esta sucessão aqui é decrescente, que seria a opção B do exame. Muito bem, vamos agora resolver o número 14, que diz o seguinte:
para a progressão geométrica 2, 6, 18, 54, reticências, isso significa que é uma progressão infinita. Qual é a soma dos 10 primeiros termos? Muito bem, nós temos que conhecer esta fórmula aqui, que está aqui. Esta é a fórmula para calcular a soma dos primeiros termos de uma progressão geométrica. Quando queremos uma soma de um número finito, usamos isto aqui. Tem aquela outra forma para soma infinita, mas como é uma soma finita, porque é a soma dos 10 primeiros termos, utilizamos aqui esta fórmula. Então eu aqui, nesta sucessão aqui, tenho que calcular a razão. Razão, nós sabemos que esse Q aqui, Q, né? Q, onde Q é o termo posterior dividido pelo anterior. Aqui pode ser A ou pode ser U, né? Depende da denominação que queres utilizar. Muito bem, eu tenho que calcular a razão, né? Através dessa minha progressão é muito fácil. Como já me dizem que é geométrica, eu só dizer que vai ser igual a 6 sobre 2, vai ser igual a 3. Logo, 3 é a razão dessa progressão geométrica. Então já temos todos os dados para resolver. O que nos resta é só aplicar na fórmula, né? Soma de n. Nosso n aqui é 10. Vamos colocar 10. São os 10 primeiros termos que eu quero. Então o primeiro termo da minha progressão é 2, né? É o 2 ali, então fica 2 vezes 1 menos. Qual é o valor da razão? A razão é 3. Então 3 elevado a n, que é 10, sobre 1 menos 3, né, da razão. Então, soma dos 10 primeiros termos será 2 vezes 1 menos 3 elevado a 10 sobre menos 2 aqui. Muito bem. Então, eu estou a resolver passo a passo. Aqui eu irei simplificar esse 2 com esse 2 daqui. Vai ficar esse menos que é de vir para aqui. Então, soma dos 10 primeiros termos é igual a menos 1, né? Entre parênteses, menos. Então, esse 3 elevado a 10, vocês podem resolver na máquina. Vão perceber que é igual a 59.049, né? Resolvendo na máquina. Então, 1 menos esse valor, né? 1 menos 59.049 ficará menos, né? 59.048, né? 59.048. Então, esse menos daqui, que está aqui fora, com esse menos daqui fica mais. Então, ficamos com soma dos 10 primeiros termos é igual a 59.048, né? Então, só procurar essa opção aqui, onde é a opção C do exame. Muito bem, eu tenho o número 15. Número 15, numa sucessão tem 4 termos, né? Nós temos 4 termos no geral. E dizem que os primeiros 3 formam uma PG. Formam uma PG, os primeiros 3 de razão que igual a 2. E os últimos 3 formam uma PA. PA de razão 4. Então aqui é para nós descobrirmos quais são esses termos referidos. Nós aqui temos 4 opções, pessoal. Tu podes fazer de uma maneira básica, né? Que é verificar quais das opções é correta. Ir indo por opção, né? Indo por cada opção aqui, nós teríamos que analisar primeiro a opção A, né? Teríamos que analisar a opção A, que nós teríamos aqui na opção A. Temos a opção A. Vamos analisar a opção A. Aqui temos menos 2, menos 4, menos 8, menos 12. Então, eu vou analisar a opção A. Dizem que estes 3 aqui, entre eles primeiros, né, tem que formar uma PG de razão 2. Então, PG, a razão é dividir o anterior, o posterior com o anterior. Vamos lá, menos 4 sobre menos 2. Menos com menos desaparece, ficamos com 4 por 2, que dá 2. Aceitou. Vamos fazer o menos 8, que é o terceiro, com o segundo, que é menos 8, menos 4. Quanto é que dá? Dá menos com menos, isso aqui dá quanto? Dá 2. Então aceitou, né? Aceitou ser PA com os 3 primeiros termos. Muito bem. Vamos verificar se os últimos 3, que são esses aqui, formam uma
PA de razão 4. Os primeiros três têm que formar uma PG de razão 2, aceitou. Vamos verificar a segunda condição, que é formar uma PA de razão 4. Então vamos lá. PA é só fazer o anterior. Vamos fazer este aqui com este aqui, que é menos 4. Então ficou menos 8 mais 4, que é igual. Isso aqui fica menos 4. Então aceitou ser 4, mas nos disseram que essa PA tem uma razão positiva. Logo, aqui é diferente. Apanhamos menos 4, não 4. Logo, a opção A não é uma opção que nos agrada, então não faz parte da nossa solução. Vamos analisar uma outra opção interessante. Tem que ser esperto. 12 não faz sentido. C também não faz sentido. Vamos analisar uma sucessão idêntica a esta aqui, porque nos primeiros três termos aceitou. Então vamos analisar a linha D, que é uma opção idêntica a esta aqui que coisa aceitou. Vamos lá. 2, 4, 8, 12. Eu sei que esta sucessão aqui é quase a mesma que esta aqui, só que aqui tem menos, aqui são todos positivos. Então, aqui aceitou ser PA, acertou ser PG de razão 2, aceitou. Então, esta aqui também aceita, porque se fizeres 4 sobre 2, dá 8. Fazeres 8 sobre 4, dá 2. Então, aceitou ser uma PG de razão 2. Então, agora vamos verificar se estes três últimos termos aceitam ser uma PA de razão 4. Então, vamos lá verificar. Se fazer 8 menos 4 aqui é igual 4. 12 menos 8 aqui é igual 4. Logo, aceitou. Significa que a linha D, opção D, satisfaz as condições do nosso exercício. Então, é a opção D, a opção correta. Então, você tem que ser um pouco esperto para ter esse raciocínio aqui neste exercício. Número 16. Observe os gráficos de f de x, h de x, q de x a seguir. Qual das funções tem limite em x igual a 2? Então, temos que descobrir qual das funções tem limite no ponto x igual a 2. Muito bem. Nós aqui vamos observar, né, essas três funções aqui por mim esboçadas. Esta aqui é a tal de f, esta aqui é g, esta aqui é a k, né? Então, qual dessas três tem limite no ponto x igual a 2? Primeiro, qual é a condição para existir limite em um ponto? Por exemplo, se eu tenho que limite, né, quando tende a um valor qualquer de f de x, existe limite nesse ponto quando os limites, né, laterais, nesse caso o limite à direita, nesse ponto A, é igual ao limite, a mesma função à esquerda. Então, esta aqui é a condição, né, para existir limite em um ponto. Muito bem, pessoal. Vamos observar o ponto 2 de cada função. O ponto 2 dessa função f é aqui. Aqui no ponto 2 não tem nenhum valor. Aqui no ponto 2 simplesmente é o quê? É o valor da assíntota vertical, né? É o valor da assíntota vertical. Muito bem, mas isso aqui pode nos dar um limite, né? Porque estão a perceber que a direita desse 2 aqui, o limite, né, é mais infinito porque vem para aqui em cima, mas só que a esquerda é menos infinito porque a função está aqui embaixo. Logo, o limite à esquerda do 2 e à direita do 2 nesse gráfico aqui é diferente. Logo, se eu tenho limites laterais diferentes, não existe limite nesse ponto 2. Então, f não tem limite nesse ponto 2. Vamos observar a função g, né? Essa aqui, g. Então, vamos observar esse ponto 2 aqui. A direita, né? Aqui, a direita, essa parte aqui da direita, a função é essa parábola aqui. Só que aqui, na parábola, nessa parte de cá, a função até tem uma bolinha aberta de que não existe, né? Significa que o limite só estará onde? Da parábola aqui em cima, né? Aqui em cima. Então, vou observar a direita desse ponto 2. A direita desse ponto 2, o limite é igual a 2. Enquanto que o limite à esquerda, né, não existe por causa dessa bolinha aberta aqui. O limite à direita existe e é 2. Significa que também tem limites laterais diferentes. O limite à esquerda aqui nessa função no ponto 2 não existe porque essa aqui é uma bolinha aberta. Bolinha aberta é sinal de descontinuidade. Não é contínua. E logo não tem limite nesse ponto. Significa que G não é. G não é, né? Esse aqui não é G, desculpa pessoal, esse aqui é H,
G é esta aqui. Imensas desculpas. Esta aqui é H, esta aqui é G. Logo, no ponto H, na função H, não tem limite no ponto X igual a 2. Então, vamos para G agora. G é esta aqui, esta função aqui, conforme está no exame. Só que vamos analisar o seguinte. A direita, né? Não, primeiro a esquerda. Se for ver o gráfico aqui, para 1 não existe, mas existe aqui no 2. Então, o limite à esquerda é 2, tá certo? Limite à direita também vai ser 2. Logo, essa função aqui tem limite no ponto x igual a 2. Logo, a única função que tem limite nesse ponto é a linha D. G de x, onde tem limite. Ok, vamos resolver o número 17, né? Nós temos o número 17. Nos dão uma função que de x aqui. Dizem x mais 5. Se x é diferente de menos 1 e 5 se x é igual a menos 1. Então perguntam se esta função tem limite no ponto x igual a menos 1. Ok, é muito fácil. Uma função tem limite no ponto x igual a menos 1 se fizer o que? Se existir limite de q de x neste tal ponto aí, menos 1. Né? Por quê? Porque para existir esse limite aqui, eu tenho que saber o seguinte. O limite, quando x tende a menos 1 à esquerda de g de x, tem que ser igual ao limite que tende à direita desse ponto menos 1 de g de x. Não é? Para existir este limite aqui, então os limites à esquerda e o limite à direita tem que ser igual. Então, vou analisar as opções. Não, porque limite de x quando tende a menos 1 a g de x é diferente de limite de q de x quando esse x aqui tende a menos 1 à direita. Então, a linha A não é verdade. Por quê? Porque estou a dizer aqui na minha função, quando x é igual a menos 1, tem 5. Então, eu estou a dizer que quando a minha sucessão, né, no ponto menos 1 é igual a 5, então está aqui. Quando x tende a menos 1 da função aqui de x é igual a 5. Logo, existe limite. O limite existe aqui nesta minha função. Então, vou procurar uma opção que tem sim. Vou para a opção C. A opção C diz o seguinte. Sim, porque o limite à direita e o limite à esquerda nesse ponto menos 1 é igual a 5. Faz sentido aplicando esta condição. É fácil. Eles dizem que 5 se x é igual a menos 1. Então, se dizem que x é igual a menos 1, dá uma coisa aqui que é 5. Então, tem limite neste ponto aqui. Significa que o limite à esquerda e o limite à direita aqui é igual a 5. Logo, tem limite por causa disso. Então, a justificação está em C. Sim, porque os limites à esquerda e à direita desse ponto aí é igual a 5. Então, é isso. Muito bem, nós temos que resolver, número 18, o valor daquele limite ali, né? Deste limite aqui. É muito fácil, dizem que x tende a 2 à esquerda, né? Mas não se preocupem com essa coisa de esquerda. No lugar de x aqui, coloquem 2, resolvam. Então, vamos lá resolver. Então, fica limite de 3, o x aqui coloca 2, menos 2 vezes 2 ao quadrado. Então, isto aqui, né? Aqui é igual. Isto aqui, pessoal, fica 3 vezes 2, então fico com limite de 6 aqui, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8, nós ficamos com 8. Logo aqui ficamos com limite de menos 2. Limite de menos 2 é igual a menos 2. Logo, a opção correta é onde tiver menos 2, que é a opção C. Número 19 também temos outro limite que é para nós resolvermos. Então está aqui o limite. É para nós calcular. Então, eu faço simples. Sempre que tiver limite, no lugar de 5, vem colocar aqui. Substitui. Aplica a substituição. Fica 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 sobre 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 menos 15, né? Então, é só nós resolvermos. Dá 25, não, fica limite de 25 aqui, menos 25 sobre, aqui dá 25, aqui dá 10, então teremos 25
menos 10, menos 15. Então, aqui em cima vai dar 0. Lá embaixo também vai dar 0. Pode tentar resolver na máquina se quiser. Então, tá aqui. Isso aqui chamamos de indeterminação 0 sobre 0. Então, sempre que eu tiver esse tipo de indeterminação, com uma situação dessas aqui, que eu tenho uma equação quadrática, uma equação desse tipo aqui, você tem que resolver as raízes dessa equação quadrática aqui. Tipo, se eu sei que a fórmula é esta aqui, ax ao quadrado menos bx mais c. Então, esta equação está escrita dessa forma canônica. Então, tenho que transformar para esta fórmula aqui, né? Aplicar esta fórmula aqui. Então, tenho que achar x1 e x2 desta parte daqui de baixo dessa equação quadrática. Então, tu tens x ao quadrado menos 2x menos 15. Que é a parte daqui de baixo dessa equação quadrática. Então, igual a 0. Então, tu pode aplicar delta x1, aquela forma resolvendo se precisar, mas então eu vou aplicar um método muito mais rápido para resolver esta equação quadrática, que é aplicar soma e produto. Para quem não entende soma e produto, tem uma aula sobre isso, vou deixar aí na descrição ou no card, vai estar a aparecer, pode ir assistir. Então, nós teremos o quê? Vamos achar o produto das raízes aqui. Ok, porque soma é igual a menos b sobre a e produto é igual a c sobre a. Então, soma, né? Soma. B menos 2, não vai ser menos 2 sobre 1. Dá 2, então soma dá 2. Produto é menos 15 sobre 1. Dá menos 15. Então, eu tenho que fazer o quê? Na soma, eu quero achar dois números que, se eu adicionar, dá 2. E os mesmos números que, se multiplicar, dá menos 15. Quais são esses números aí? Podia tentar 5 e 3. Vamos lá. 5 e 3. Só que para ter sinal negativo, tenho que colocar menos aqui no 3 e colocar menos 3 com 5. Então, 5 mais menos 3 dá 2. Saiu. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Então, com isso aqui, que soma em produto, eu já achei as raízes desta equação quadrática. Viu que é mais rápido do que andar a aplicar a fórmula resolvente? Então, esta equação quadrática aqui, já que eu achei as raízes, eu sei que o meu valor de a é 1. Vou escrever de uma outra forma. Então, a minha raiz será x menos 5 e será x mais 3. Perceberam, pessoal? Então, eu acho as raízes desta minha equação quadrática aqui de baixo, que é 5 e menos 3. Escrevo nesta fórmula aqui. Esta aqui é a fórmula reduzida, né, desta equação quadrática. Então, agora eu posso resolver, né? O próximo passo é eu resolver. Então, ficamos com o limite de x ao quadrado menos 5x sobre... Então, eu vou escrever esta equação quadrática em uma outra fórmula, que é x menos 5 vezes x mais 5. X menos 5 vezes x mais 3 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x menos 15 que eu tinha aqui inicialmente. Então, eu fiz desta fórmula para poder resolver. Então, eu sei que a determinação, né, é 0 sobre 0. Logo, x tende a 5. Agora, eu tenho x menos 5. Tenho x ao quadrado menos 5x. Eu vou transformar o que está em cima aqui para ter uma coisa idêntica aqui embaixo. Então, tem que fazer o quê? Tenho que colocar o x em evidência. Vou ficar com x. Aqui eu tinha 2 vezes o x, pessoal. Tinha 2 vezes o x. Então, se eu tiro um x, fico com x. Aqui no 5, se eu tiro um x, fico com 5. Sobre x menos 5, x mais 3. Quando o x tende a 5. Perceberam o que aconteceu aqui, pessoal? Eu coloquei em evidência um x aqui, para obter uma coisa idêntica de cima e de baixo, para efetuar isto aqui. Poder simplificar. Esse tipo de indeterminação tende muito a simplificar. Então, vamos ter limite de x sobre x mais 3 quando x tende a 5.
Muito bem, pessoal. Eu agora já fica muito fácil eu resolver este limite. No lugar de x, coloco 5. Então, vamos resolver aqui embaixo. Terei limite de 5 sobre 5 mais 3. Aqui é igual fica limite de 5 sobre 8. Então, o limite de 5 sobre 8 é igual a 5 sobre 8. Porque limite de uma constante k é igual a constante. Limite de 10 é 10, limite de 100 é 100. Limite é um número, então limite de 5 sobre 8 é 5 sobre 8, que é a opção A do exame. Bem, temos número 20, temos um outro limite aqui do exame que é para nós resolvermos. Então, eu tenho que x tende a menos infinito. Então, se eu for a substituir, andar a substituir aqui na minha equação, fazer 4 menos infinito ao quadrado, menos infinito, mais 1 sobre 1, duas vezes menos infinito ao quadrado. Então, infinito é um número muito grande. Andar a fazer 4 vezes menos infinito, o que é isso aqui? Sempre teremos infinito em cima, infinito embaixo. Então, esta aqui é a minha indeterminação, infinito sobre infinito. E este tipo de limite aqui, pessoal, é muito simples, muito fácil para nós resolvermos. Nós aqui só precisamos de identificar os coeficientes maiores, não é? Que estiverem no numerador e no denominador. Então, os coeficientes maiores aqui são estes aqui, né? Os coeficientes do expoente maior, não só o coeficiente maior, mas os coeficientes do expoente maior. Aqui o expoente maior é x elevado a 2, também aqui embaixo é x elevado a 2. Então você, para resolver este limite aqui, ignora x, esse mais 1, com esse 1. Trabalha só com os valores que tiverem o x de maior expoente. Então aqui é 4x ao quadrado, aqui será menos 2x ao quadrado. Esta aqui é uma maneira mais prática de resolver este limite. Então, simplifica, simplifica. Ficas com 4, né? Ficas com 4 sobre menos 2. Então, isto aqui vai ficar menos 2. Então, este limite aqui é igual a menos 2, viu, pessoal? É uma coisa simples. Sempre que tiver este tipo de indeterminação, procura lá os coeficientes, né? Ou os coeficientes, né? Não só coeficiente, mas procura o x de maior expoente, depois trabalha com o x de maior expoente e resolve. É a maneira mais prática, que é a opção C do exame, que é menos 2. Mais um limite para nós aqui no exame, no número 21, né? Temos que resolver este limite aqui. Ok, pessoal, aqui também vamos descobrir a indeterminação, né? No lugar de x, colocar infinito, mais 3 menos infinito. Então, qualquer operação que eu fizer, raiz quadrada de infinito, infinito vai dar, ok, infinito aqui, infinito ali. Então, é infinito aqui, menos infinito aqui. Então, a indeterminação é desse tipo aqui, infinito menos infinito. Então, eu também tenho que saber como é que eu resolvo este tipo de limite. Para resolver este tipo de limite aqui, pessoal, você tem que aplicar uma coisa muito importante chamada par conjugado. O que é um par conjugado? Por exemplo, se eu tenho A menos B, par conjugado de A menos B é A mais B. Tá claro? Par conjugado de A mais B é A menos B. Isso que significa par conjugado. Não. Vamos lá aplicar isto aqui. Só que aqui você tem que multiplicar o teu limite e dividir pelo par conjugado. Então, vamos lá transformar. É limite. Escreve isto aqui assim como está. Raiz de x mais 3 menos raiz de x. Multiplica com raiz de x mais 3 mais raiz de x, né? E divide de novo pelo par conjugado. Se aqui era menos par conjugado, só tem que mudar aqui ser mais. Dividir, né? Aliás, multipliquei agora com par conjugado. Tenho que voltar a repetir, né? A minha divisão com o meu par conjugado. Por quê? Porque se eu simplificar aqui, voltarei a ter uma expressão desta natureza. Então, aqui eu multipliquei este valor aqui pelo seu par conjugado e dividi o mesmo limite pelo par conjugado. Então, eu mesmo que ter limite de A menos B. Transformando é limite
de A menos B com o limite de A mais B sobre o limite de A mais B. Por quê? Porque se eu cortar, voltarei para este limite aqui. Então, é isso que aconteceu aqui, quando x tende a mais infinito. Então, agora que eu transformei em par conjugado, vamos analisar o meu numerador aqui em cima. Aqui meu numerador está acontecendo uma coisa muito interessante com o meu numerador. Eu posso aplicar caso notável aqui. Vou chamar esta aqui de A, esta aqui de B, esta aqui de A, esta aqui de B. Logo aqui é menos, aqui é mais, né? Multiplicando tudo. Isto aqui é um caso notável. Deste tipo aqui, A menos B vezes A mais B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Tem que conhecer muito bem este limite para resolver, não este limite. Tem que conhecer bem este caso notável aqui que eu escrevi aqui. Conheçam este caso notável aqui porque é importante. Então, eu vou aplicar, né, o caso notável aqui, que é este aqui. Vamos lá, limite é, o valor de A é este aqui, então é A aqui, A ao quadrado, então é o nosso valor de A aqui, raiz de x mais 3 ao quadrado, então menos, como o caso notável nos diz, menos raiz de x ao quadrado. Então, aí, agora eu preciso só de copiar o que está embaixo, x mais 3 mais raiz de x. Então, o que aconteceu aqui, para quem não está a perceber, eu só apliquei caso notável. Isto aqui se repete aqui. Isto aqui se repete aqui. Então, é A, isto aqui é B, isto aqui é A, isto aqui é B. Apliquei este caso notável. Transformei de uma coisa grande assim para uma coisa pequena. Então, é muito importante conhecer caso notável. Então, vamos agora simplificar os meus índices. Vou simplificar os meus índices. Então, vou simplificar 2 com 2, 2 com 2. Tá claro? Então ficarei com limite aqui, x tende a mais infinito. Mais infinito, então limite. Ficamos só com o que? X mais 3 lá em cima, menos x. Porque eu simplifiquei as minhas raízes com os expoentes. Fiquei aqui em cima com x mais 3, dentro da raiz mais raiz de x. Embaixo eu não vou mexer nada, quando x tende a mais infinito. Então, eu corto este valor daqui com este daqui. Em cima, eu fico com limite de 3 sobre raiz de x mais 3 mais raiz de x. Agora que eu tenho, né, uma coisa um pouco menor agora simplificada, eu no lugar de x vou colocar a minha tendência que é mais infinito. Então, vamos lá substituir. Ficaria com limite de 3 em cima, no lugar de x coloca mais infinito, ficaria com mais infinito mais 3 mais infinito aqui dentro da raiz. Logo, recorda-se que infinito é um número muito grande, né? Se eu fizer as coisas de infinito, multiplicar infinito, sempre embaixo vai dar mais infinito. Muito bem. Limite de 3 sobre mais infinito. Só que eu tenho que analisar uma coisa muito interessante. Sempre que eu tiver um valor qualquer aqui sobre infinito, isto aqui é igual a zero, né? É igual a zero. Mas por causa do mais infinito, é igual a zero à direita. Então, o resultado deste limite aqui é 0, 0 à direita. Não é zero positivo, é zero à direita. Aqui temos assim que ler. Então, resolvendo este limite aqui, eu tenho 0, que seria a opção C do teu exame. Bem, nós temos essas três funções aqui. O número 22 diz qual dos gráficos apresenta uma função contínua no intervalo 0 até mais infinito, né? Este é o número 22, que é muito simples, pessoal. Prestem muita atenção como é que se faz isto, porque não custa. Uma função é contínua quando não tem nenhum ponto de descontinuidade. Eu vou dar-vos aqui uma dica. Uma função que tem uma bolinha pintada significa que nesse ponto ela é contínua. Bolinha aberta é descontínua nesse ponto. Então, de 0 até mais infinito aberto, está a falar que daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, essas partes aqui, de 0 até mais infinito, né? Porque aqui vem mais infinito aqui também, mais infinito. Então, nesse intervalo de 0 até mais infinito, qual dessas funções são descontínuas?
Então, eu vou começar pelas que não são contínuas, né? Esta aqui não é contínua por quê? Porque de 0 até mais infinito, no ponto x igual a 1, tem um ponto de descontinuidade por causa dessa bolinha aberta. Logo, h de x não é contínua em todo esse intervalo. Esta aqui também não é contínua porque essa bolinha está aberta. Logo, x igual a 2 é um ponto de descontinuidade. A única função contínua que não tem nenhuma interrupção aqui é essa função f de x. Então, a opção correta é apenas f de x, que é a opção C. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo, pessoal, vamos resolver o número 23, né? Porque vamos usar esses gráficos aqui. Número 23. Quais são, respectivamente, né? Em menos ou mais, é isso, os pontos de descontinuidade para f de x, q de x e h de x. Nós já respondemos. Para esta aqui, né? Para esta aqui, nós estamos a ver aí agora, podem ver. Para esta função aqui, o ponto de descontinuidade é x igual a 1. Para esta função aqui, o ponto de descontinuidade é x igual a 2. E para esta função aqui, o único ponto de descontinuidade onde é que vai ser? Não existe aqui. Aqui não existe nenhum ponto de descontinuidade. Então, vamos dizer que o ponto de descontinuidade da f de x é 0, de g de x é 2 e de hx é 1. Então procura onde não existe, nem é 0, aqui não existe, não é 0, não existe para f de x um ponto de descontinuidade. Aqui existe que é 2, aqui também é 1, então é opção B do exame.